De concreto, eles não têm absolutamente nada contra o presidente Bolsonaro. Sempre foi assim. Jornalista da Globo expõe toda essa situação. E, olha, vou ser sincero, a ânsia deles para poder tentar, de todas as formas, tirar do espectro político o nome, aliás, o maior nome político da nossa nação, do nosso país, é desesperador ver o momento que eles se encontram. Estão tentando convencer as pessoas, só que elas mesmas, né, não aceitam as barbaridades impostas por esse regime. E tudo isso vai ficar evidenciado no domingo, porque a esquerda também quer colocar as pessoas deles nas ruas. A gente vai saber exatamente, né, meus amigos, quem defende aquilo que é correto, que é certo, que é íntegro, e quem defende essas maiores atrocidades. Vamos lembrar, gente, é surreal. Esses dias eles foram às ruas, lógico, mijico de pessoas para defender aumento de imposto. Aumento de imposto. E tudo isso aí casa bem na semana do presidente Bolsonaro, esse julgamento, que não é só aqui no Brasil, o mundo inteiro vai estar de olho nas barbaridades. Mas eles já vêm mostrando que contra Bolsonaro não tem nada. Jornalista da Globo, olha, indícios, pode condenar uma pessoa, justamente o maior nome da política brasileira. Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, vou trazer toda a informação, ajuda muito aqui no compartilhamento, o seu joinha, já aproveita, vem fazer parte da nossa família. Eu fiquei meses, meus amigos, estudando, me preparando, me aprofundando, para poder trazer esse produto novo aqui para vocês. Eu fiquei alguns meses que eu estou sem passar novas formas de você poder trabalhar com as redes, que era justamente por isso. Lançamos um aplicativo novo para você trabalhar, para você conseguir fazer uma renda satisfatória. Tem muitas pessoas ganhando de 200 a 400 reais, tem outras ganhando até mais, né? Dependendo do conhecimento que elas já tinham aí com a internet, com as redes sociais. A gente sabe que se depender desse desgoverno aí, né, a situação vai ficar cada vez pior e a gente tem que procurar caminhos para a gente conseguir vencer. Eu fico muito feliz com os depoimentos que eu recebo aqui, né, nas redes sociais, através das pessoas comunicando com a gente, que elas conseguiram chegar lá. Eu quero que você veja o progresso dessa nossa amiga. Olha que bacana, meus amigos. Foi lá, batalhou e conseguiu vencer. Vejam. E até um mês atrás eu trabalhava como CLT numa farmácia do outro lado da cidade, antes de eu começar a trabalhar com esse aplicativo. Esse daqui. Olha, gente, eu queria mostrar para vocês o meu resultado em 7 dias de trabalho. Vejam. Antes, eu precisava pegar o ônibus, eu chegava na minha casa à noite, cansada. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, mas hoje tudo isso mudou. Hoje, olha, eu faço esse resultado que eu mostrei para vocês, gente. R$3.600 usando apenas o meu celular. É realmente fantástico, uma ótima oportunidade para você também conseguir esse progresso. Se a nossa amiga que acompanha nosso canal aqui há anos conseguiu, por que você não vai conseguir também, né, meus amigos? O sol nasceu para todos. Link aqui logo abaixo, não perca essa grande oportunidade, é rápido e você consegue fazer progresso ainda hoje, tá bom? Família. Hoje saiu a informação aqui, ó, vários veículos colocando, a professora Paula Marisa, o Paulo Figueiredo, todo mundo, todos os influencers, né? Que o exército, olha, eu fico triste de falar porque, sim, tem pessoas muito honradas dentro das Forças Armadas. Mas quem comanda, em sua maior parte, não tem admiração do brasileiro. Exército ordena tolerância zero com aglomerações próximos de quartéis. Força monitora atos por julgamento de Bolsonaro no dia 7 de setembro. O Paulo ainda colocou. O Luiz, né? Os pintor de meio fio tão bravo, né? Vocês acham mesmo, o exército brasileiro, que tem alguém nesse país hoje que vai em porta de quartel em 7 de setembro, aí, no caso aí do julgamento do presidente Bolsonaro? Vocês estão achando mesmo que as pessoas vão fazer isso? Ninguém está falando aqui porque o exército, né, não fez nada, não. Não é isso. Mas parem para prestar atenção nesse cidadão aí que foi ajudante de ordens de FHC,
Hoje, praticamente, ele é um ajudante de ordens de Inácio e de Moraes. A barbaridade que nós estamos acompanhando aqui. As redes sociais, tanto o Instagram, X, qualquer rede social das Forças Armadas, são milhões de pessoas extremamente descontentes. Porque se o STF pode se intrometer em tudo, basicamente na política, virou um tribunal político, o que as pessoas não acham correto, porque sempre, não o STF, mas sempre admirou as Forças Armadas. Eu achava que, sinceramente, eles ajudaria o povo, não com golpe, nada disso, mas mostrasse situações. A gente tem aí nítido aí para todo mundo, por exemplo, saiu agora o Mota recebendo ligação de ministro do Supremo Tribunal Federal, que se ele votasse a anistia, as operações da Polícia Federal continuaria lá em Patos, na Paraíba, onde a família dele mantém aquele clã gigantesco. A gente viu, quando o presidente Bolsonaro era o mandatário desse país, os ministros do Supremo Tribunal Federal entrar para impedir que a votação, por exemplo, do voto impresso, né, do voto impresso andasse. Diversas foram as situações que telefones tocaram com ordens dos ministros. Agora, peraí, ali jamais poderia ser um poder político. Quando as pessoas veem um poder que não pode ser político sendo político, elas vão atrás de pessoas, de entidades, né, corporações que elas admiram, que elas têm um carinho. Por isso que teve aquelas manifestações nos quartéis e tal. Simplesmente por isso. A gente viu esse sujeito com vastos crimes pesadíssimos de corrupção sair da cadeia livre, leve e solto por muito crime. Agora a gente está vendo uma pessoa inocente, eles querendo condenar um homem íntegro por crime absolutamente nenhum, meras narrativas para poder tentar trancafiar o maior político que esse país já teve, porque nós sempre fomos, né, basicamente escravos, sim, tudo que a gente paga aqui, nós somos escravos de PT e PSDB. No Egito Antigo, na época que eles tinham aqueles, né, personagens que trabalhavam, né, para os faraó praticamente, né, dia e noite, os caras uma vez lá fizeram um protesto, ficaram indignados porque eles pagavam um imposto de 20%. Essa história é verdadeira, meus amigos. Protestos foram realizados no passado porque o povo pagava imposto de 20% do que eles ganhavam. Hoje a gente paga mais de 60% e tá tudo certo. E aqui no Brasil, por que se paga tanto imposto? Porque tem muito funça, tem muito pelego. É a pelegada que faz. O homem, basicamente a corrupção faz diferença, sim, mas é muito pelego. Nenhum país do mundo tem tanto pelego que nem aqui no Brasil. Exército Brasileiro determinou a proibição de qualquer tipo de aglomeração, manifestação nas proximidades de unidades militares, enquanto o STF conduz o julgamento do núcleo central da trama golpista. A medida também abrange os atos previstos para o feriado de 7 de setembro, que coincide com a análise do processo da primeira turma. O que as pessoas estão desgostosas não é com uma atitude como essa. É como uma entidade que está vendo e está assistindo às maiores atrocidades contra os seus próprios membros e eles não falam nada. Se qualquer membro do Supremo Tribunal Federal tivesse sendo julgado, processado injustamente, pode ter certeza que Ministério Público, STJ, TJ, aí de todos os estados do país, os próprios ministros do Supremo, todo mundo, faria um carnaval, onde já se viu, tal, tudo isso eles fariam, se manifestariam para apoiar um dos seus. Assim mais ou menos como eles fazem com Moraes aí, muitos deles, nessa questão toda com o Trump. Agora para Bolsonaro, que foi capitão do exército,
e muitos outros lá, como Braga Neto, gente. As pessoas, vai passando o tempo e as pessoas vão esquecendo. Nós temos um general dos poucos honradíssimos que está preso. Esses caras não fazem nada. Agora imagina, ó, o Brasil num conflito aí. É porque, ó, aqui nunca vai ter guerra. Esses elementos que desgovernam o país aí, eles querem tudo menos guerra. Porque guerra vai atrapalhar eles, né? Vocês sabem a fazer o quê? Olha a palhaçada aí do INSS. Você imagina os caras travando ali uma batalha, o companheiro do lado passa mal aí e tal. Não, ô meu querido, salve-se quem puder, eu vou salvar o meu. Você fique aí. Eles são assim e a gente não sabia. Não, que vou te carregar o quê? É lógico que nem todos são assim, mas o exemplo vem lá de cima. O exemplo vem lá de cima. Não, fique aí, você tá maluco? Eu vou te carregar? Eu vou colocar o meu na reta. A segurança vem sendo tratada em reuniões conjuntas entre o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança Pública. Discussões se concentram em estratégias de monitoramento para o julgamento do dia 7 de setembro. E aí a gente observa. Gente, a própria jornalista da Globo. Olha os crimes de Bolsonaro. Bolsonaro não está em nenhum documento, mesmo assim ele pode ser condenado pela lei brasileira, uma pessoa pode sim ser presa, mesmo que não haja nenhuma prova explícita contra ela, como uma mala de dinheiro. Isso no direito penal é chamado... Não tem, mesmo que não tenha nenhuma prova contra ele. E ela fala ainda da mala do dinheiro, né? Do Gedel Vieira, a gente lembra, né? Parceiro do Lula, parceiro do governo lá da Bahia, daquele desgoverno. Mesmo que não haja nenhuma prova explícita contra ela. Mesmo que não haja uma prova explícita contra ela. É o que não tem contra Bolsonaro, não tem nada. Como uma mala de dinheiro. Isso... Gente, essa turma... Aí ela continua, lógico, eu não vou colocar. Vocês têm noção? Uma pessoa pode ser condenada mesmo que não tenha nenhuma prova contra ela. Jornalista da Globo. Porque a coisa é grave pelo seguinte: se estão fazendo isso com um homem que é ex-presidente e a maior liderança política desse país, imagino que eles não podem fazer contra você, que é um cidadão comum, uma pessoa normal, né? Um brasileiro comum, como eu, como milhões. Imagina do que eles não são capazes de fazer. Por exemplo, os exemplos aí do pessoal do 8 de janeiro. Viu a semana passada, Lucas Brasileiro, que não tem nenhuma prova de crime contra ele, no velório da avó, 35 policiais extremamente armados por um cidadão que nunca porta de delegacia passou. Porta de delegacia passou. Essas são as nossas instituições democráticas. Mas ver da Globo, você já sabe muito bem o que eles estão, né, armando, né? A sorte que lá em cima no norte, né, resolveram prestar atenção aqui no Brasil e a coisa ficou feia para eles. Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, se inscreva aqui no canal, ajuda muito aqui o nosso trabalho, nosso jornalismo diário todo dia. E daqui a pouco eu tô de volta com mais informações.